você que nos acompanha na plataforma Gonçalves Dias. Sou a professora Josefina Oliveira, sou professora de língua portuguesa e mais uma vez aqui com você no nosso projeto Atividades Curriculares, uma iniciativa do Governo do Estado do Maranhão para você arrasar nas provas que você irá fazer na UEMA, no Enem. E a ideia aqui é nós revisarmos a estrutura do texto argumentativo. Não somente para um reconhecimento de questões diretas sobre textos argumentativos, a parte da introdução, desenvolvimento e conclusão, mas até para você ter uma noção de como fazer o seu texto. A intenção aqui é trabalhar essa estrutura, os aspectos estruturais mesmo do texto argumentativo, certo? E você treinar um pouquinho aí na qualidade da produção do seu texto. Então, nós temos aqui o texto dissertativo argumentativo nas perspectivas estruturais. É importante que vocês verifiquem o plano de estudo, então acessem aí no linkzinho, na descrição do vídeo, eu tenho o link para acessar o plano de estudo, certo? Tem o QR Code, então é importante que vocês acessem até para treinar, porque lá no material tem questões para você responder e treinar o olhar em relação a essas estruturas, tá? O texto argumentativo, como vocês sabem, é um texto opinativo, é um texto em que eu vou defender um ponto de vista sobre uma determinada temática. E eu tenho uma organização estrutural desse texto, uma organização padrão, que precisa ser seguida. Todas as vezes que eu escrevo um texto argumentativo, eu tenho que fazer uma introdução, eu tenho que fazer um desenvolvimento, eu tenho que fazer uma conclusão. Certo? Qualquer que seja a natureza do texto argumentativo, seja um texto dentro de uma referência de um editorial, seja um texto da dissertação argumentativa normal, por exemplo, que é exigido em provas de vestibulares de uma forma geral. Mas essa é a estrutura básica. Eu apresento a introdução, trazendo a tese, eu apresento o desenvolvimento com os argumentos e apresento a conclusão para fazer o fechamento do texto. Tá? Percebam que cada uma dessas partes tem um papel. E é isso que é importante vocês atentarem, até para reconhecer qual é o papel da introdução. O papel da introdução é apresentar a ideia central, que a gente chama de tese ou de ponto de vista, certo? Então, normalmente a introdução ela aparece com essa finalidade. É a parte que contém a ideia principal do texto. A partir dela, desenvolvem-se várias outras ideias e parágrafos com a finalidade de explicá-la, fundamentá-la e prová-la. Então, a partir da introdução, eu faço o desenvolvimento, certo? Então, o papel da introdução é trazer a ideia central. O exemplo que nós temos aqui é o exemplo de uma redação nota 1000 na prova do Enem, tá? É o tema que falava sobre a questão do direito ao registro civil, certo? A invisibilidade a partir da ausência do registro civil, certo? Associado aí à questão da negação de cidadania. Então, o candidato começou dizendo, em vidas secas, geralmente a introdução a gente começa com uma contextualização para depois apresentar a tese, isso é uma orientação que sempre é dada, tá? Em Vidas Secas, obra literária do modernista Graciliano Ramos, Fabiano, que é a personagem da obra, né? E sua família vivem uma situação degradante, marcada pela miséria. Na trama, os filhos do protagonista não recebem nomes, sendo chamados apenas como o mais velho e o mais novo, recurso usado pelo autor para evidenciar a desumanização do indivíduo. Certo? Então, até aqui ele só fez a contextualização. Agora que ele vai puxar para o problema, para o tema, ao sair da ficção, certo? Sem desconsiderar o contexto histórico da obra, nota-se que a problemática apresentada ainda percorre a atualidade. Então, ele está dizendo, ele está trazendo a obra literária e está puxando para a realidade, né? Aí, qual é o problema? A não garantia da cidadania pela invisibilidade da falta do registro civil. Então, isso aqui é a ideia central que ele quer mostrar, que existe uma invisibilidade, certo? Que existe uma não garantia da cidadania porque há pessoas que não têm o registro civil. Vocês sabem que você precisa da certidão de nascimento para tirar seus outros documentos. Se você não tiver o registro, você não consegue garantir direitos básicos, não consegue se matricular numa escola, não consegue atendimento no hospital, porque todos esses serviços necessitam de uma identificação. E esse que ele está mostrando, né? Aí diz, a partir desse contexto, não se pode hesitar
é imprescindível compreender os impactos gerados pela falta de identificação oficial da população, certo? Então, isso aqui é o parágrafo de introdução dessa redação que foi considerada, em 2021, nota máxima, tá? Aí nós temos também, dentro da preocupação da estrutura argumentativa, o desenvolvimento, certo? Então, eu vou caracterizar o desenvolvimento e depois nós vamos ver o exemplo dessa mesma redação. Então, na primeira parte que eu mostrei para vocês, eu falei da introdução. Qual é o papel da introdução? Apresentar a ideia central. Qual foi a ideia central dele? A não garantia da cidadania pela invisibilidade da falta do registro civil. Então, isso aqui vai ter consequências, tem impactos gerados por essa falta, certo? Então, isso aqui é a referência da ideia central desse texto, tá? Aí, no desenvolvimento, é a parte mais substancial do texto. É onde eu vou colocar as ideias, os argumentos, né? E defender esses argumentos. É normalmente a parte maior e mais importante do texto. Geralmente, nós dividimos em 2 parágrafos. A introdução vem só em 1. O desenvolvimento vem em 2 parágrafos, tá? Contém as ideias ou os argumentos que fundamentam a tese. O que é a tese? É o ponto de vista. É a ideia que está lá na introdução. Então, o desenvolvimento, ele tem como finalidade desenvolver, fundamentar a tese que está lá na introdução. O sucesso do texto depende da qualidade, da profundidade das ideias presentes no desenvolvimento. Então, eu vou ter um texto de qualidade se a argumentação é boa, certo? Se a argumentação é aprofundada, certo? A princípio, cada uma das ideias exploradas nessa parte corresponde a um parágrafo. Normalmente, eu tenho 2 argumentos, então, cada argumento eu vou colocar num parágrafo, por isso que nós vamos ter a média de 2 parágrafos no desenvolvimento. Aí, o exemplo está como continuidade da introdução. Aqui é o primeiro parágrafo de desenvolvimento daquela introdução que eu li. Depois, você olhando o slide, você tem como ver o texto completo, tá? Aliás, olhando o material, né? O material que está no plano de estudo. O exemplo, ó, com efeito, é nítido que o deficitário registro civil repercute, sem dúvida, na persistente falta de pertencimento pertencimento como cidadão brasileiro. Então, o que ele está dizendo? Que a deficiência do registro civil, certo? Estaria associado diretamente à falta de pertencimento do cidadão. Eu não tenho registro, eu não me sinto pertencente. É como se eu não fosse cidadã brasileira, né? Isso acontece porque, como já estudado pelo historiador José Murilo de Carvalho, para que haja uma cidadania completa no Brasil, é necessária a coexistência dos direitos sociais. Então, para que haja cidadania, precisa existir o acesso aos direitos sociais, políticos e civis. Sob essa ótica, percebe-se que, quando o pilar civil não é garantido, em outras palavras, a não efetivação do direito, devido à falta de registro em cartório, não é possível fazer com que a cidadania seja alcançada na sociedade. Olha a linha de raciocínio. Eu não tenho documento, naturalmente, eu não vou ter meus direitos garantidos, e se eu não tenho direito garantido, eu não tenho exercício de cidadania. Porque a cidadania é exatamente isso. A cidadania é você, como parte da sociedade brasileira, no caso, certo? Ter a garantia dos seus direitos que estão lá na Constituição, certo? E sem o documento eu não tenho acesso a esses direitos e, consequentemente, não estou exercendo a minha cidadania. Dessa forma, da mesma maneira como o mais novo e o mais velho, que ele falou lá na introdução, né, de Graciliano Ramos, quase 3 milhões de brasileiros continuam por ser invisibilizados, sem nome oficial, sem reconhecimento pelo Estado e, por fim, sem a dignidade de um cidadão. Então, é por isso que ele citou, né, Vidas Secas na introdução, porque exatamente as crianças não tinham nome, né, devido ao próprio contexto de miséria que eles viviam, certo? Eles identificavam como mais velho e como mais novo. Então, com certeza, eles não estavam com seus direitos garantidos, como 3 milhões de brasileiros também não têm seus direitos garantidos por falta de um registro civil, certo? Então, aqui seria a estrutura de desenvolvimento dessa redação.
E aí, no material, né, do plano de estudo, eu coloquei a redação completa, tá? Mas aqui eu só coloquei as partes, porque era só para fazer a caracterização de cada uma das partes. Aí nós temos aqui a conclusão, que é a última parte do texto, certo? Por exemplo, na redação completa, nós vamos ter o parágrafo de introdução que eu apresentei para vocês e vamos ter 2 de desenvolvimento. Aqui eu só trouxe um, mas lá no material tem os 2 para vocês associarem, tá? E temos a conclusão, que é a última parte do texto. O que é a conclusão? É o fechamento do texto. Se na introdução eu abro a discussão, na conclusão eu vou fazer o fechamento do texto, certo? Então, o que ele diz? É a parte final do texto, certo? Para ela, convergem todas as ideias anteriormente desenvolvidas, né? Tudo que eu discuti, eu vou finalizar lá na conclusão, sendo que é sempre uma espécie de síntese da introdução e do desenvolvimento, certo? Observem que a conclusão ela tem o papel de fechar o texto. No caso do Enem, normalmente nós fazemos a conclusão associando uma proposta de intervenção. Por quê? Porque é uma exigência do Enem que haja uma proposta de intervenção. Então, no geral, ela vem lá na conclusão, certo? Mas, às vezes, eu posso ter o texto com a conclusão só retomando a ideia central da discussão e não ter proposta de intervenção, que normalmente é a característica da conclusão da UEMA. O modelo da estrutura da UEMA é diferente do modelo do Enem, exatamente porque a UEMA não exige intervenção e o Enem exige, faz parte dos critérios de correção da prova do Enem, a exigência da prova do Enem. Então, a conclusão ela pode ser só uma síntese do que foi discutido ou ela pode ser uma síntese acrescida da proposta de intervenção. A conclusão merece destaque no texto e, por isso, é conveniente que constitua um parágrafo e se restrinja a ele. Então, eu tenho a conclusão num único parágrafo, certo? Atentem como ponto de preocupação. E aqui é a conclusão, certo? Que ele faz daquele texto. Ele associa aqui, ó, portanto, ao entender que a falta de cidadania gerada pela invisibilidade do não registro está diretamente ligada à exclusão social, é tempo de combater esse grave problema. Então, ele já está dizendo que há necessidade de combate. Foi aquilo que eu disse. Aqui é uma redação do Enem, então ele vai propor uma forma de amenizar essa realidade. Mas, antes disso, ele sintetizou. Ao entender que a falta de cidadania gerada pela invisibilidade do não registro está diretamente ligada à exclusão social. Então, aqui ele sintetizou a discussão que ele fez ao longo do texto. Aí ele vai dizer, né? Assim, cabe ao Poder Executivo Federal, né, mais especificamente o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, ampliar o acesso aos cartórios de registro civil. Então, ele está falando que o Ministério, que é responsável pela garantia dos direitos, certo? Amplie o acesso aos cartórios, porque isso é uma das dificuldades que há em relação a ter esse documento. Pessoa que mora no interior, que não tem um cartório próximo, ela tem que se deslocar para fazer registros. E, geralmente, isso não acontece. Por isso que, às vezes, as crianças crescem sem a presença desse documento, tá? E, consequentemente, dificuldade de acesso a seus direitos fundamentais. Tal ação deverá ocorrer por meio da implantação de um projeto nacional de incentivo à identidade civil, o qual irá articular, junto aos gestores dos municípios brasileiros, campanhas divulgadas pela mídia socialmente engajada que expliquem sobre a importância do registro oficial para a garantia da cidadania, além de instruções para realizar o processo, a fim de mitigar significa diminuir, resumir, né, reduzir as desigualdades geradas pela falta dessa documentação. Afinal, assim como os meninos em vidas secas, toda a população merece ter a garantia e o reconhecimento do seu nome e identidade, certo? Então, ele está dizendo o que precisa ser feito. O que ele fez? Ele sintetizou e agregou a essa síntese uma proposta de intervenção, tá? Que é a exigência da nossa prova no Enem. Na UEMA já não tem essa exigência, então seria só mesmo a questão da síntese, tá? Então, observem aí a organização estrutural, atentando que cada uma dessas partes tem um papel que vai se
conectando ao longo do texto. Eu apresento o tema, eu discuto o tema, depois eu concluo. Então, por isso que elas são partes importantes a serem garantidas quando você produz a sua redação. E aí nós vamos fazer algumas questõezinhas aqui que estão associadas basicamente a essa referência, tá? Então, ele diz assim, ó, aqui eu só coloco alguns detalhes para vocês, aqui são algumas orientações que eu coloco que necessita de um planejamento, né? Precisa ser planejado e estruturado, é importante que saibam, antes de redigir, o que você quer dizer, de onde você parte e aonde você quer chegar, certo? O procedimento geralmente traz vantagens, porque aí você vê o percurso que você vai fazer ao longo do texto, né? Facilita a visualização do todo, permite maior reflexão, por consequência, maior profundidade de ideias, organiza e hierarquia os aspectos a serem tratados e evita que se fuja do tema proposto, tá? Essas são orientações que eu coloquei. Então, faça o plano do seu texto, né? Você pode usar a questão do esquema, né? O que eu boto na introdução, o que eu boto no argumento 1, no argumento 2, o que eu coloco na conclusão, certo? Definindo previamente as ideias que serão colocadas no desenvolvimento e fundamentar a tese e como será a conclusão, tá? Então, são orientações que eu comentei. Associando aí a questão de preocupação com a qualidade. E aqui também, na referência da estrutura, é que a gente precisa ter qualidade de argumentos e, para isso, nós precisamos de leitura, tá? O texto argumentativo facilmente se estrutura. É fácil perceber o que é uma introdução, desenvolvimento e uma conclusão, mas a qualidade das ideias a gente só conquista com leituras, né? Então, por isso que eu associo aqui, ó, tá? As ideias não, né? Elas são resultado de toda a vivência cultural do indivíduo, desde o contato direto com pessoas e com objetos que circulam até o conhecimento adquirido por intermédio dos meios de comunicação de massa, de livros, jornais e revistas, tá? Então, eu estou falando sobre a questão da qualidade das ideias. Então, nós precisamos aí buscar, né, jornais, revistas, livros, vá para a internet, buscar uma leitura de qualidade para ter qualidade nos seus argumentos. E aí, a primeira questãozinha aqui, nós vamos falar sobre as características do texto, que é o ponto base para nós, né? Sobre as características do texto argumentativo, né, pode-se afirmar que conta uma história, a gente para bem aqui. A finalidade da argumentação não é contar a história. Contar a história é a finalidade da narração, certo? A argumentação, certo? É defender um ponto de vista, é opinar. Letra B, apresentam informações sobre um objeto ou fato específico e enumera as suas características? Não, se eu estou enumerando características, eu não estou defendendo um ponto de vista. Eu estou caracterizando, eu estou descrevendo. Então, isso aqui é um texto descritivo, tá? Instruem o leitor, interlocutor, por isso, o predomínio dos verbos no infinitivo? Não, eu tenho textos instrutivos, né, como referências do texto bula de remédio, né, quando você tem uma receita culinária, que estaria associado aí à função apelativa, tá? Não é defesa de ponto de vista. Então, falso a letra C. E a letra D expressam opinião que são desenvolvidas com a intenção de convencer o leitor. Pronto, é isso aqui. Isso aqui define o que é um texto argumentativo. É opinar, certo? Apresentar um ponto de vista e trabalhar, né, os argumentos para fazer a defesa desse ponto de vista e convencer o leitor. Tá? Segunda questão, qual a função do primeiro parágrafo em um texto dissertativo argumentativo? O primeiro parágrafo é a introdução. Apresentar o problema e fazer o panorama geral do que será abordado no texto? Pode ser. Resumir o texto? Não. Eu estou começando, não estou resumindo, tá? Continuar o desenvolvimento do texto? Não, a introdução ela vem antes, certo? O primeiro parágrafo é antes. Introduzir os personagens? Não, eu não estou trabalhando com texto narrativo, certo? Eu estou trabalhando com texto argumentativo. Então, apresentar o problema, que é o tema, certo? E fazer um panorama geral sobre o que vai ser discutido no texto. Esse é o papel da introdução. E o papel do desenvolvimento, né? Ele coloca aqui na questão 3. Quando falamos dos parágrafos de desenvolvimento de um texto dissertativo argumentativo, qual é a alternativa que corresponde melhor para descrevê-los? Então, agora eu estou falando da argumentação. A argumentação são os parágrafos em que o autor exprime seus sentimentos? Não. Ele não está trabalhando com sentimentos, ele está trabalhando com argumentos,
certo? Então, eliminou a letra A. São partes do texto marcadas pelo diálogo entre protagonista e antagonista. Protagonista e antagonista é característica de texto narrativo. Nós estamos dentro da referência do texto argumentativo, certo? São os parágrafos em que o autor descreve seus argumentos persuasivos, utilizando recursos como citação, comprovação, raciocínio lógico. É isso, né? Ele traz aqui os seus argumentos. Vamos reservar a letra C. A letra D, são as partes em que o autor aponta a proposta de intervenção? Não, geralmente a proposta de intervenção é lá na conclusão, que é o fechamento, certo? Se eu estou no desenvolvimento, eu ainda não estou fechando, eu ainda estou discutindo o tema, certo? Então, a opção correta, a letra C de caso. Exatamente onde há uma análise dos argumentos apresentados pelo articulista do texto. E o último parágrafo, que é o conclusivo, né? O parágrafo de conclusão. Qual é a finalidade dele? Encerrar o pensamento discorrido nas partes anteriores da redação, podendo sugerir uma resposta para o problema apresentado. A resposta aí seria uma situação de intervenção, né? Uma possível ação que pudesse amenizar aquela realidade. Pode ser a letra A. Encerrar quer dizer fechar, tá? Deixar uma questão impactante para o leitor? Não, eu não tenho porque caracterizar a introdução como uma introdução interrogativa, apesar de, às vezes, ser um artifício que a gente possa utilizar. Comentar o próprio texto com um tom otimista? Não, eu posso fechar o texto de uma perspectiva negativa, não necessariamente otimista, né? Opinar de maneira parcial? Não. A estrutura de opinião é no desenvolvimento, não é na conclusão. A conclusão eu vou fazer o fechamento. Então, eu estou encerrando o pensamento, ok? Nesse caso, opção correta, a letra A. Tá? E a nossa última questão de hoje, ele fala aqui, ele dá um exemplo de um texto argumentativo, né? Propaganda. O exame dos textos e mensagens de propaganda revela que ele apresenta posições parciais que refletem apenas o pensamento de uma minoria, como se exprimissem em vez de... de uma minoria, como se exprimisse, em vez disso, a convicção de uma população. Trata-se, no fundo, de convencer o ouvinte ou leitor de que, em termos de opinião, está fora do caminho certo e de induzi-lo a aderir às teses que lhes são apresentadas por um mecanismo bem conhecido da psicologia social, o do conformismo induzido por pressões do grupo sobre o indivíduo isolado. Aqui nós temos um parágrafo argumentativo, falando sobre a propaganda, o poder da propaganda, né? A propaganda, ela nos induz a ter comportamentos, a ter ideias que às vezes não são nossas, mas são impostas, né? De uma minoria, mas que são impostas para nós como se fosse de uma maioria. E é isso que ele quer que você associe. Ele diz assim, de acordo com o texto, as estratégias argumentativas e o uso da linguagem na produção da propaganda favorecem a reflexão da sociedade sobre produtos anunciados? Não, porque ele me diz que eu sou induzida, certo? Então, eu não tenho processo de reflexão, certo? Letra B, difusão de pensamento e das preferências das grandes massas? Não, pelo texto, ele diz que às vezes é de uma minoria, mas que vem como se fosse de uma maioria, tá? Letra C, imposição das ideias e posições de grupos específicos? Pode ser a letra C, tá? Vamos reservar. Decisão consciente do consumidor? Não. Ele diz que a propaganda, ela nos tira essa consciência, certo? Ele trabalha essa questão de que nós somos induzidos a isso, tá? Adquirir. Você cria até necessidades que não são reais, são induzidas pelo próprio meio da propaganda, né? Da função chamada de função apelativa do texto publicitário. Identificação dos interesses do responsável pelo produto divulgado? Não, o texto não fala sobre isso. Então, a opção correta, imposição das ideias e proposições de grupos específicos, né? Que ele diz que existe uma minoria e que vem como se fosse de uma maioria. Aqui nós encerramos a nossa aula de hoje. Eu espero que tenham entendido, compreendido a importância de você observar cada uma das partes da estrutura do texto argumentativo. Mais uma vez, sigam as nossas
Sigam a plataforma Gonçalves Dias nas nossas redes sociais, né? O Instagram e o YouTube. Dê o seu joinha lá, compartilhe com quem você acha que merece também, né, disponibilizar dessas informações que você está tendo acesso. Um beijo no coração e até nossa próxima aula.